Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Estamos conversando esses dias sobre o poder espiritual indutivo da língua. Perceba a expressão o poder. Eu creio que há um poder nas palavras que proferimos. Há um poder que transcende a nossa compreensão. Esse poder pode ser ativado por uma percepção de que Deus já está fazendo mesmo antes de acontecer. Esse poder pode ser ativado por uma percepção que Deus pode, e a pergunta não é se ele pode, se ele quer. E o poder pode ser ativado quando o meu coração está 100% nas mãos de Deus, e assim eu vou perceber que eu falo, eu profetizo, eu digo, eu induzo. Há um poder nas minhas palavras, mas, sobretudo, a última palavra, ela é de Deus. Quando eu leio, por exemplo, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos, no capítulo 11, no verso 23, tem uma passagem que eu acho extraordinária. Primeiro que o contexto dela é um contexto que Jesus está falando sobre o poder da fé. E é engraçado que esse poder da fé que ele está falando é uma fé articulada, proveniente, com raiz na fala. E eles passam bem próximo e veio uma figueira. E à medida que eles percebem naquela manhã que a figueira está seca desde a raiz, quando Pedro ele se lembra e fala: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então eles dizem: Senhor, olha a sua palavra, o que foi que fez? A sua palavra deu resultado. Não foi de imediato, mas deu resultado. Gente, é incrível. No verso 22 do capítulo 11 de Marcos, Jesus diz assim: Olha, tendes fé em Deus. O que me chama a atenção é que o versículo 22 é tão pequeno. Simplesmente Jesus responde: Tende fé em Deus. E o texto que eu quero dar ênfase é o 23, quando ele diz assim: Porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Observe quantas vezes Jesus, ele expressa essa peculiaridade. Quantas vezes ele demonstra a grandiosidade da fala. Quando ele diz assim, olha, se alguém disser, é fala, tá vendo? Se alguém disser, se alguém falar, se alguém proferir uma palavra, então eu começo a perceber que se alguém pede, é uma fala. Se alguém clama, é uma fala. Então, o poder espiritual indutivo da língua está também na consciência que eu devo ter que eu falo, mas eu não falo ao vento. Eu falo diante de Deus, eu falo para as potestades, para as casualidades, mas eu falo sobretudo como uma exposição a Deus e não uma imposição a Deus. E esse texto, no verso 23, especificamente falando, ele dá uma afirmação que se alguém disser a este monte, monte, ergue-te daqui para o mar, naturalmente, Jesus não estava falando daquelas montanhas físicas que estavam ali. Essa expressão, dizer as montanhas, havia uma cultura, uma fala ali, eu diria que um regionalismo, levantadores de montanhas. Eram as pessoas que lidavam com a espiritualidade, os rabínicos, os líderes. Mas o que Jesus quer dizer no fundo, não é nem se eu vou tirar esse monte de terra daqui e colocar para lá. É como eu vou lidar com os montes existenciais que se apresentam na minha vida. Então ele está convidando as pessoas, ele está nos convidando a ter uma fé que profetiza obediência no nosso coração para ouvir a voz de Deus. E há um poder espiritual indutivo na minha língua a ponto que eu começo a entender que quem confia em Deus verdadeiramente percebe o poder que há na fala. Percebe a disponibilidade que há na fé de quem fala de acordo com o arauto de Deus. E Deus está querendo nos mostrar que a fala é minha, a fé é minha,
mas é minha em Cristo. A minha fala é em Cristo. A minha fé é em Cristo. E por mais que nós não entendamos, meus queridos e minhas queridas, ouvintes da Gota de Sabedoria, eu preciso entender o que eu vou dizer às montanhas da vida. E esse é o meu tema para finalizar. O que eu digo à montanha quando eu profetizo? Se há um poder espiritual indutivo na língua, na minha fala, então quando Jesus disse que você pode dizer à montanha, eu vou dizer o que à montanha? Simplesmente Jesus diz: montanha, ergue-te. Mas eu queria que você entendesse que o que Jesus quer dizer aqui, e o que Jesus está dizendo aqui, é que eu chego para a montanha com intrepidez, com coragem, com autoridade, com conhecimento de causa, dizendo: montanha, ele mandou te dizer, ergue-te, saia daqui. Montanha, ele é o responsável pela minha fala. Montanha, saia da minha vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu vou dizer à montanha? Eu vou dizer à montanha o que Jesus me disse. Ele me disse que se eu tiver fé e eu disser, vai acontecer. Mas eu afirmo para vocês do fundo do meu coração, a minha fala, ela não é maior do que a fala de Deus. E tem coisas que Deus não quer. E eu posso falar, falar, falar e nada acontecerá. Mas quando Deus quer, eu vou desfrutar desse poder espiritual e indutivo da língua, da força da fala espiritual. E as coisas vão acontecer. Obrigado, Pai, por essa gota, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Tenhamos uma semana em paz. Em nome de Jesus. Amém.